Shalom, Ellie, seja bem-vinda. Shalom, Flávio, seja bem-vindo. Shalom, galerinha. Estou trazendo para vocês aqui a continuação do estudo de ontem, né? Vamos pegar aqui a versão de Bíblia, que eu coloquei aí o print da tela. Peguei aqui também a mesma versão ali, Almeida e atualizada, tá? A gente vai fazer umas análises aqui. Estou com os dicionários de grego, léxicos, comentários. Vamos trabalhar esse texto para sanar a dúvida de todo mundo que está estudando com a gente aí. Compartilha a live, compartilha a live. A gente vai estudar. A gente já, na verdade, já fez, né, todo o shiur sobre Gálatas 3, do verso 1 ao 21. E só que hoje especificamente eu quero exemplificar o versículo 10, que é muito mal compreendido por quase 100% do cristianismo. Por quê? Porque eles não se atentam ao que o texto está dizendo, mas infelizmente é o que a religião ensina, né? Boa noite, Etivaldo, seja bem-vindo. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura simples conforme está aí na tela. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Erev Tov, Antônio. Então, Erev Tov lekulechem, Mashlom Rei, Akoleseder. Espero que todos vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, Bruchim Rabaim. Bora prestar atenção no texto. Primeiro, o que são as obras da lei? Né? O que são as obras da lei? Aparentemente, numa leitura descuidada, você parece que vai dizer que quem obedece à lei de Deus está sob maldição. Mas qual é o pai que vai punir os seus filhos que está justamente obedecendo os mandamentos do Criador? Tá? Então por isso que está aqui, ó. Pois todos os que são dali, ó, das obras da lei. Quais são essas obras? O contexto cultural aqui do livro de Gálatas. As obras da lei são chamadas de Maasei HaTorah. Lembrando, o contexto, a ideia judaica aqui, dessas questões das obras da lei, essa palavra, obras da lei, vai aparecer em grego. Ergon, tá? Como a gente pode ver aqui, ó. Ergon nomon. Para quem sabe grego, nós temos ali Rosoigar ex ergonomo, reisim upokataran, reisim gegrapatai, garhoti epikataratos, pas ros hauk emenei, pasintois gegramenoi, renton biblio, tu nomon, tu poesai hautar. Shalom, Gil, seja bem-vinda. Ou seja, família, a palavra que nós temos aqui, upo, tá? Significa estar debaixo de algo, certo? E ergon, nomon, ergon significa aquele que trabalha, aquele que executa, aquele que tem uma condição de oposição, tá?
a algo ou a alguma coisa que foi estabelecida. Então tá. Então o texto ergon nomou em grego está nos dizendo aqui, dentro do contexto histórico, dentro do contexto do próprio texto, está nos dizendo que essas pessoas estavam com obras contrárias, tá, ao próprio ensino da Torá. Esses aqui que estava em Gálatas, né, que estava aqui na Galácia, que é uma região próxima de Jerusalém, não tão pertinho, né, mas próximo de Jerusalém, a gente percebe uma coisa interessante. O Rabi Shaul de Tarsis, o apóstolo Paulo, conhecido como Rasta, no começo ele está perguntando, ele está exortando, ele está indagando. Do verso 1 até o versículo 5, pergunta, ele quer uma explicação clara. Então, dentro da comunidade ali da Galácia, havia as 12 tribos de Israel, mais os gentios que estavam ali se convertendo a Deus, né? E como é que eu sei disso? Simples, quando você vem aqui no livro de Tiago, você pega o capítulo 1 de Tiago, versículo 1, você vai ver claramente Tiago falando isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui Tiago, capítulo 1, versículo 1, ele diz: de Tiago, servo de Deus e do Senhor, Yeshua o Messias, para as 12 tribos na diáspora, tá? E ele pega e saúda Shalom. Então, nesse contexto, havia as 12 tribos de Israel que ali estavam, tá? Então, quando o Rabi Shaul ele está instruindo a comunidade que estava em Galácia, eles estavam fazendo o quê? Por exemplo, vocês só serão salvos se vocês fizerem conforme a nossa instrução, de acordo com a nossa alahá. Por exemplo, para você ser salvo, você tem que ser circuncidado. Mas quando nós olhamos para a Torá, lá no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, nós não vemos que para ser salvo você deve fazer circuncisão. A gente vê que a circuncisão é uma aliança de Deus e do homem, um elo, um pacto. Só que isso não quer dizer que, mesmo eu tendo a circuncisão, a Brit Milá, mesmo eu tendo a aliança, isso não quer dizer que eu tenha garantia de alguma coisa, se eu não manter até o final. Manter o quê? Perseverança, tá? Então, aqui a gente tem outra palavra, tá? Que é a palavra gegrapatai, que quer dizer gegraptai, que quer dizer escrever, que vem de grafo, tá? Escrever, prescrever, instruir, ensinar as coisas que foi descrito. Shalom, meu bem, seja bem-vindo. Descrever as coisas conforme a Torá, conforme o Tanar. Se você clica nessa palavrinha aqui, ó, nessa palavrinha aqui, pega o texto grego e clica nessa palavrinha aqui, tá? Gegraptai. Essa palavra gegraptai, ela vem de grafo, que quer dizer prescrever, instruir, ensinar. E é exatamente essa palavra aqui, tá? Ela está sendo uma palavra aplicada no contexto, prescrevendo as questões do Tanar, tá? Exatamente, Gabriel, seja bem-vindo, Shalom. Então, o que o Rabi Shaul está dizendo é justamente isso. Só que continua o texto. Essa palavra aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Maldito todo aquele que não permanece
em todas as coisas. Não é quem Olha, presta atenção, pessoal. Ninguém é maldito por obedecer à Torá. Ninguém é maldito por guardar os mandamentos do Criador. Não é isso que está aqui no texto. O texto está dizendo que é o oposto. Aquele que transgride, aquele que desobedece. Tá? E aqui nós temos ainda e ainda diz quem não, olha, quem não permanece. Essa palavra permanece é essa palavra grega aqui, ó, remenei, tá? Remenei, ela é uma palavra que tem como verbo, certo? Aqui, remeno, certo? Essa palavra remeno é um verbo. E esse verbo significa permanecer em, continuar, perseverar, conforme aqui, ó, perseverar em algo, um estado de mente. E aí quando você vem aqui, ó, manter-se firme, ser fiel a, persistir, permanecer, como está escrito aqui, ó, poder permanecer. Aí se você pegar a tela e jogar para o lado assim para sair os comentários da tela, você vai ver aqui, ó, tá? Você vai conseguir ver, ó. Manter-se firme, ser fiel, persistir em permanecer. Agora, permanecer no quê? Vamos lá agora, novamente, para Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Quando você vem para Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, na própria Bíblia João Ferreira de Almeida, você tem o que está escrito lá. Exatamente o que o Rabi Shaul está ensinando aqui. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Ou seja, que assim seja, de conforme a vontade do Criador. Isso aqui ele está dizendo Elohim Melech Neeman, Elohim é rei justo e fiel. A sua palavra é verdadeira. Então o Rabi Shaul, ele está dizendo exatamente o que está aqui em Deuteronômio capítulo 27, verso 26. E é justamente o que vem na Torá depois. O capítulo 28 até o verso do 1 ao 14 diz: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso aqui é a Parashá Kitavô, e aqui é as bênçãos que são lançadas, né? As bênçãos e as maldições. E a gente continua, né? E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. E enfim, e você vai ler até o versículo 14. Lá está escrito exatamente: e não te desviarás, para resumir o verso 14, de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Porém, do versículo 15 de Deuteronômio até o versículo 68, é a consequência, é a maldição daqueles que não permanecem descrito em todas as coisas que Deus nos instruiu. Então Deus, ele deu todos os detalhes, antecipado, o que vai acontecer se a gente não permanecer em obediência a Ele. E o Criador é mau por isso? Porque Ele nos instruiu, Ele está nos ensinando, Ele está nos orientando. Qual é o maior prazer do Criador? É a morte de um ímpio? É a morte de um justo?
A maior alegria no céu é quando, pelo exemplo do justo, o ímpio também se arrepende. O ímpio, ele reflete, ele faz techuvá, porque todos os seres humanos foi quem o Criador fez. O Criador criou todos. O Criador quer que todos andem diante da sua presença, diante dos teus mandamentos, tá? E aqui nos últimos versículos aqui, ó, nós temos Renton Biblion tu nomon to poiesai haltar, ou seja, escritas, quando a gente tem aqui gramenóis escritas, nós temos Renton neste livro, ou escritas no livro, livro aqui é Bíblia, tá? Tá falando da Bíblia, tu nomon, ou seja, desta lei, tá? Ou da lei, para pôr para pôr estas, essa aqui, ó, haltar é este, estas, aquelas, aqueles, esses, ou seja, para pôr essas, o que? Nós temos aqui, ó, poiesai, mandamentos, fazer, praticar, o que? Tu nomon, a lei de Deus, para fazê-la, para executá-las, tá? É isso que está descrito aqui. Então, família, como a gente sempre faz uma exegese de uma forma correta, o que eu estou trazendo para vocês aqui é um material muito bom, tá? Aonde eu já analisei nessa obra, eu já analisei nessa outra obra, no Léxico Analítico de Grego, tá? De William de Mons. Eu tenho as obras aqui também. Nessa outra obra aqui, da Introdução ao Grego Bíblico, eu também olhei em outras versões de Bíblia. Eu olhei aqui no hebraico, tá? Eu olhei na versão, eu li esse comentário praticamente todinho a respeito do assunto que a gente está falando aqui com vocês, né? Também olhei nessa obra aqui, tá? De cunho acadêmico. Eu olhei também na obra da Torá da Sefer, o que representa as obras da lei, o que representa, o que quer dizer essa consequência aqui de ser maldito. Maldito é quem obedece, maldito é quem cumpre, maldito é quem ama o Criador, ou é o oposto? Tá? Porque Yeshua, ele fala lá em Mateus 7:23, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, em todas essas literaturas que eu tenho aqui de grego, hebraico, aramaico, enfim, traz pra gente que é aqueles que trabalham. A palavra lá que vai aparecer é ergazomenoi ten anomian. Vocês que trabalham, vocês que exercem uma posição vocês se colocam numa posição de opositores. Opositores ao que? A lei de Deus. E ali está numa voz ativa, no indicativo da pessoa ali, da ação, tá? Então, a gente tem que se atentar aos originais hebraico, aos originais do contexto. Não adianta somente saber hebraico, família. Não adianta somente saber grego. Você tem que entender o contexto em que esses textos foram escritos. E qual é a mensagem transmitida através disso? Quais são os ensinos que o Criador quer nos passar? Se eu não me importasse com a sua vida, com a sua alma, se eu não amasse a sua vida, eu nem aqui estaria, né? Eu poderia estar fazendo mais cursos, como eu sempre faço todos os meses, estudo pra caramba, pesquiso, porque eu estou indo atrás, né, do reino de Deus, me esforçando a cada dia, e estou aqui para poder trazer esse conhecimento de forma gratuita aqui na plataforma para vocês e nas minhas outras mídias sociais, tá?
Mas o conhecimento não é só isso não, família. O conhecimento é vida com Deus. O verdadeiro conhecimento adquirido é quando você coloca em prática aquilo que você aprendeu. Como que você vai pôr em prática aquilo que você não tem de fato aptidão de viver aquilo que o Criador estabeleceu? E arruma desculpa para dizer, não, isso é só para eles, isso não é pra gente. Desculpa, mas isso aí é papo para boi dormir, tá? E aqui no versículo 26 da Torá, do capítulo 27 da Parashá Kitavô, nós temos aqui o seguinte versículo em hebraico: Aru asher lo yakim et divrei hatorá hazot laasot yotam ve'amar kol ha'am. Amém. Ou seja, exatamente, malditos são todos aqueles que não cumprir as palavras descritas neste livro da lei para pô-las em prática. Para pô-las em prática, ou seja, laçot é fazer, é praticar. Otam ve'amarkol, e todo o povo falará, dirá amém. Que assim seja feita e estabelecida a vontade do nosso Hakadosh Baruch Hu. Ok? Então, estou aqui. O link está na bio. O convite já foi feito para você entrar na comunidade, fazer parte da Tenuat Hanatzeratim, ou seja, a comunidade judaica dos primeiros discípulos do Rabi Yehoshua de Nazaret, né? Você conhece ele pelo nome de Jesus, esse nome que chegou no Ocidente, mas esse originalmente não é o nome dele, tá? Porque ele não é latino, ele não é romano, ele não é brasileiro, ele não é americano, ele não é europeu. Ele é um semita, ele é um ivrite, um hebreu, ele é um israelita, ele é o leão da tribo de Judá, ele é um judeu, tá bom? Então, só para ficar claro. Agora vou aqui ler alguns comentários com vocês a respeito de Gálatas, tá? Vamos ler aqui Gálatas capítulo 3. Vamos. Vamos ler aqui. Vamos ver aqui qual que eu vou estar lendo aqui, para não ficar muito grande. Tá. Vamos falar aqui, família, também com vocês. Vamos comentar um pouquinho sobre o que é aqui na Bíblia, né? As obras da carne. O que seria essas obras da carne? Vamos contextualizar tudo aqui para os amados irmãos. Vamos contextualizar aqui. Shalom, obrigado por estar aqui seguindo a gente. Veja, meus irmãos, Gálatas 3:10 está dizendo que maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da palavra de Deus, ou seja, da Torá, da lei, dos mandamentos do Senhor. Então Deus, ele jamais nos deu algo para nos trazer algo pejorativo, algo destrutivo. O Criador nos deu os seus mandamentos para nos guiar até o propósito final, que é estarmos com o Rei Messias no mundo vindouro, para que a gente não sofra
pela questão da falta de conhecimento, certo? Porque a maior ignorância de tudo que vem sendo, tudo que a gente passa, tudo que a gente vê, é a falta de conhecimento e também a falta de pôr o conhecimento adquirido em prática, exercer isso, entende? Mas não buscando fama para si, mas exaltando o nome do Criador. Porque é somente Ele que deve ser adorado. É somente Ele que deve ser buscado com toda fé, confiança. Ok? Então, quando o apóstolo Paulo ele fala no livro de Gálatas, capítulo 3, e ele vai dizer que o Machia se tornou maldito em nosso lugar, é porque dentro da questão judaica do primeiro século, todo judeu conhece essa questão de que a morte de um tzadik expia uma multidão de pecados, tá? Só que quando a gente vem aqui para a exortação que o Rav Shaul está dando aos que lá a comunidade judaica que havia na Galácia, a gente percebe as obras da carne e os frutos do Espírito. Qual é a diferença das obras da carne e as obras do Espírito, os frutos do Espírito? O que seriam isso? Você lê do versículo 16 ao versículo 26, e aí a gente tem essa conclusão aqui. Veja, o que é andar na questão do Espírito e da carne? O Rav Shaul, o Rav Shaul de Tarsis, ele escreve aqui, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Tá? Essa concupiscência aqui pode ser entendido também no grego, uma palavra bem aplicada a ela como adikia. Adikia é o contrário de Caio. De Caio Siné. Tá? É uma palavra que imbui a condição das pessoas que praticam uma ação de justiça, de obediência, uma vida com Deus reta, uma vida justa, uma vida correta, tá? Uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Agora, a concupiscência é uma palavra oposta, é uma palavra grega que aparece como adikia, certo? Essa palavra adikia é a condição de pessoas que são o oposto, transgridem, cometem injustiça, despreza a lei de Deus, despreza as oportunidades mediante a graça que o Criador nos concede todos os dias. E o versículo 17 nos ensina que porque a carne cobiça o que é contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Veja, o que é a lei do Espírito com a minha mente? Espírito, dentro do contexto aqui, seria a condição mental, psíquica, tá? De uma inspiração divina que me convence daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada a Deus. É uma influência divina, é uma inspiração divina, ou seja, ruach no hebraico. Então eu estou sob essa influência, sobre essa orientação do Hakadosh Baruch Hu. Então, dentro dessa questão, esse lado se opõe a esse lado. E esse lado aqui é o lado da questão da carne. A minha carne, ela deseja tudo que é proveitoso à carne. Ou seja, a transgressão, desobediência, porfia, adultério, mentira, lascívia, roubo, furto, assassinato, contenda, lashon hará, que é as pessoas que falam da vida do outro, os mexeriqueiros, né? Então tudo isso está dentro dessa parte que os versículos ainda vão nos dizer o que são as obras da carne. O versículo 18 nos aponta para essa questão.
Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, tá? O que é estar debaixo da lei, como eu ensinei aqui no capítulo 3 de Gálatas, do verso 1 ao 21. Estar debaixo da lei é justamente o oposto de estar sob a lei, tá? Quando você está sob a lei, você não é sobre, mas sob, porque sobre seria você está acima da lei. Não. Quando você está sob é de acordo com a lei. Tá tudo ok. Ela não tem como te condenar de nada porque você está de acordo com a lei. Agora, quando você está debaixo da lei, é quando você está em transgressão. É quando você desvia o alvo. É quando você sai da fonte principal para obedecer às obras da lei. Quais são as obras da lei? O Maasei HaTorá. O que seria isso? Tradições que anulam, ou melhor, ensinamentos de homens que anulam aquilo que Deus instituiu desde o princípio, 974 gerações antes do mundo ser feito. Segundo os nossos sábios vão dizer que Moshe Rabbeinu, quando vai receber a Torá no Monte Sinai, ele sobe no Har Sinai, segura no trono do Criador e começa a conversar com os anjos. E os anjos perguntam: bendito seja tu, Criador de todo o universo, que existe antes, agora e sempre, para toda a eternidade. Tu entregarás a este mortal aquilo que tu tens de mais precioso, que criastes 974 gerações antes mesmo do mundo ser feito. Olha que interessante isso. O Criador tirou dos seus tesouros algo de mais sublime e entregou a Moisés. Confiou a Moisés. E Moisés nos passou, e isso vem chegando até os dias de hoje. O versículo 19 nos ensina: porque as obras da carne são manifestas, ou seja, são reveladas, e são elas. As quais são, olha, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, vai contando, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, olha aqui, rapaz, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Hashem. E não é o que está descrito aqui em Apocalipse 22, versículo 15 em diante? Aqui o Rabi Shaul citou 18. E sabe aonde está tudo isso? Tudo isso que ele citou aqui em Gálatas está lá na Torá. Tudo que ele falou aqui está lá na Torá. Ora, se a Torá foi anulada, então por que ele cita tudo isso da Torá? Vamos pegar aqui, ó. Ele citou toda a Torá. Ó. Cadê? Gálatas capítulo 5. Aqui, ó. Já na versão da Bíblia judaica, traz bem interessante, ó. Minha mensagem é: vivam pelo Espírito, então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja. Se eu fui alcançado pela graça do Criador, devo andar em obediência aos seus mandamentos. E não é só os 10 mandamentos, não. Tá? Porque ninguém aqui cumpre 10 mandamentos. A gente cumpre muito mais, de forma que a pessoa nem sabe. Conforme Romanos capítulo 2, versículo 13 e 14. Se o gentio cumpre aquilo que é da lei, não conhecendo a lei, mas que cumpre aquilo que está descrito da lei, para ele se torna lei.
É só você dar uma lidinha lá em Romanos, tá? Capítulo 2, versículo 13 e 14. E ele diz ainda: não farão nada que a velha natureza deseja. Porque a velha... Shalom, pastor, seja bem-vindo. Porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito. Ou seja, contrário à influência divina. Qual é a influência divina? Fazer com que eu e você guarde os mandamentos do Criador e viva uma vida em santidade e que permaneçamos naquilo que o Criador nos instituiu pela oportunidade da porta que ele abriu, que foi através de Yehoshua de Nazaret, ou seja, onde todo o Ocidente está conhecendo sobre as questões de Israel, historicamente falando, sobre os mandamentos, sair da idolatria, viver o monoteísmo original, tá? Viver a verdade do Criador. O versículo 17 diz: porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Baruch Hashem, pastor, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Eu já fiz os estudos da Parashá Yitro. Já fiz os estudos dessa Parashá. Muito interessante, muito interessante. Viu, família? Quando você tem uma boa versão em mãos, você consegue compreender todo esse livro aqui, ó, de forma bem mais profunda, de uma forma bem mais coerente. O livro de Gálatas deve ser estudado juntamente com o livro de Romanos, com o livro de Hebreus, com a Torá e um judeu para ensinar. Um judeu com testemunho em Yehoshua de Nazaret. Tá? Yehoshua em hebraico, Yeshua é aramaico, tá, família? Os dois nomes estão corretamente. E também temos a pronúncia mais antiga, que seria Yahushua, certo? Que chegou no Ocidente pelo nome de Jesus. Mas eu bato na tecla, ele não é latino para se chamar por um nome, tá bom? Por esse nome Jesus. O nome dele, você pode chamá-lo Yeshua ou Yehoshua, a forma hebraica ou aramaica do nome dele, tá certo? E o versículo 18 diz claramente: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo. Vocês não vão pegar os mandamentos do Criador e torná-los em algo como a gente fala no Brasil. Vou dar um jeitinho brasileiro. Só comer um toicinho. Não tem nada não. Deus conhece a intenção do meu coração, meu filho. Não fala isso. É exatamente porque Deus conhece a intenção do nosso coração, que sabe que o nosso coração é enganoso, é mentiroso. E quando a pessoa abre a boca para falar um negócio desse, se você pegar a Torá no capítulo 29, lá em Deuteronômio 29, você vai ver o que o Criador instrui ali. O que o Criador nos ensina através do seu servo de abençoada memória, o nosso grande Moisés, de bendita memória, e foi um homem na presença de Deus. Lá está escrito que o homem que segue os desejos e desígnios do seu coração, dizendo: comamos, bebamos, vamos gastar tudo hoje, vamos fazer tudo, amanhã é amanhã. Ei, não chega perto de mim porque eu sou mais santo que tu. Comete toda a transgressão e ainda diz que quem está andando em santidade não está em um nível daquela pessoa que se lambuzou no pecado. Mas o livro, uma boa tradução, te dá um contexto melhor, mais refinado. E a gente tem o versículo 19. É evidente o que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual,
impureza, indecência, adoração de ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição, egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora como não terão parte no reino de Deus. Você pega Apocalipse 22, a gente vai para lá. Mas o fruto do Espírito, olha o que é de fato estar de acordo com o fruto do Ruach. O fruto do Ruach é esse aqui. É amor, alegria, shalom, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Não existe nada na Torá contra estas coisas. Se você está de acordo com toda essa prescrição do versículo 22, a Torá não vai te condenar. Pelo contrário, ela vai dizer: você está de acordo comigo, você subiu de nível, você está um degrau mais acima, você cresceu, você está mais perto da presença divina, a sua visão está sendo mais refinada, você está sendo restaurado, você está sendo elevado, você está crescendo. O versículo 23 em diante diz: humildade, autocontrole, não existe nada contra essas coisas. E o versículo 24 diz: além disso, quem pertence ao Messias, Yeshua, quem pertence ao Messias e Yeshua, condenou a velha natureza à morte na estaca com suas paixões e desejos, já que é pela influência divina que temos vida, que sejamos também pelo Ruach que ordenemos a vida diária, ou seja, que seja de acordo pelo propósito divino, que a gente vive em uma santidade diária, uma vida com o Criador, obedecendo os seus mandamentos. Não nos tornemos convencidos provocando e invejando uns aos outros. O Criador ainda está dizendo que não precisa a gente ter esse convencimento. Esse convencimento é essa gabação. E você querer se gabar. Você estuda para querer ser melhor do que o outro? Shalom, Samuel, seja bem-vindo. Na verdade, o conhecimento foi feito para nos tornar umas pessoas melhores. Eu não troco o Criador por nenhum dinheiro do mundo e nem por nenhuma mulher mais linda do mundo. Nem por mãe, nem por pai, nem por filho. Eu prefiro perder tudo isso do que perder a unção do Criador, do que perder a presença do Criador, do que perder o relacionamento com o Criador. Porque esse mundo só está de pé pela misericórdia e graça do Criador. Eu prefiro investir o pouco dos recursos que Hashem, bendito seja, me proporciona em formação, estudo da palavra. Eu guardo o Shabat, eu guardo o sábado, eu sou judeu. E se alguém me pergunta, é pecado guardar o sábado? Eu digo, como que é pecado guardar aquilo que agrada a Deus? É pecado você falar da vida dos outros, você mentir. Pecado é você roubar o que pertence ao outro. De fato, meus irmãos, os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus não são difíceis, tá? Não são. E é eu que estou falando isso? Não é eu que estou falando isso. Quando você pega a Bíblia, vou pegar uma versão cristã, para não dizer que eu estou usando a versão judaica. A versão é só a questão da editora, né? Mas a Bíblia, quem escreveu ela foram judeus, né? Foram judeus. Você vai para a primeira epístola de João, ou seja, Aleph e Yohanan, tá certo? Você vai para lá. Igeret, que é carta em hebraico. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Os três
Os 5 primeiros versos está escrito: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, tá? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Deixa eu só ver aqui que o celular está girando. Pronto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. O que significa Cristo? Significa ungido, tá, família? Cristo significa ungido, tá? Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Pera aí, só um minutinho, família. Prontinho. Opa, pera aí que o meu gimbal deu loucura aqui. Vou deixar carregando mais um pouquinho aqui. Deixa eu guardar aqui. Só um momento aqui, deixa eu pegar meu outro estabilizador aqui pra gente continuar, tá, família? Vai curtindo a live aí, pessoal. Vai curtindo a live aí. Vou colocar o outro estabilizador aqui de imagem, porque para não ficar muito baixo, né? Vou colocar aqui. Fazer live sempre dá esses essas coisinhas técnicas assim. Vamos lá. Mas é isso mesmo, né? Tem que se alegrar na presença de Deus e se divertir com essas coisas que acontecem nas melhores famílias, né? Boa noite. Qual a diferença entre as Bíblias, a tradução e como elas são interpretadas? Essa é a diferença, tá? Vamos continuar aqui a leitura. 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. O que dele é nascido? Ele está dizendo aqui que do Messias nasceu o quê? O amor, a obediência, a justiça, ou seja, a submissão em obedecer os mandamentos do Criador, aquilo que ele instituiu como estatuto perpétuo, tá? Isso gerou dele fruto, nasceu dele esses frutos foram exercidos na vida do Messias na prática, nos trazendo o seu exemplo, tá? O versículo 2 traz: nisto, está dizendo, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Como? Né? Como? Aí ele diz: quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ah? Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Né? E ser o Filho de Deus aqui, família, dentro desse contexto, está sendo dito que é aquele que é elegido, ungido, tá? Por quê? Ser chamado de Filho de Deus é alguém que é íntimo, tá? É alguém que tem esse relacionamento com o Pai. E claro, não é só ele que é chamado de filho, não. Israel também é chamado de filho. Israel também é chamado de primogênito. Ora, se Yeshua é judeu e faz parte do povo de Israel, é claro que ele também é filho de Deus.
horas, né? É uma coisa simples. Ô Silvio, o que que aconteceu aí? Você silenciou o irmão aí, o irmão faltou com respeito, foi? Pode passar o cerol, fica tranquilo, viu? Falta de respeito na minha live, não permito que essas coisas aconteçam não. Obrigado aí por ter silenciado. Então, pessoal, venha fazer parte da nossa comunidade Tenuat Hanatsratim. O link está na bio, tá? Se você busca uma formação, um crescimento espiritual, se você quer que alguém pegue na sua mão e te mostre a verdade de Deus, a verdade de Deus, como eu fiz aqui, ó, eu não dei interpretação nenhuma, eu simplesmente li com vocês aqui, ó, pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. O que é obras? Nós temos aqui no grego, ergo nomon, obras de oposição, tá? Da lei. Ou seja, essas obras que foram trabalhadas aqui são questões de homens, ou seja, os homens criando tradições, criando meios, subterfúgios para anular a palavra de Deus. Era isso que estava acontecendo. Ou seja, por exemplo, vamos falar de nós judeus homens. Nós sabemos que ao 8º dia nós temos que ser circuncidados do sexo masculino, né? Conforme o mandamento prescrito como estatuto perpétuo. Mas isso é para salvação? Não. Isso é o mandamento de Deus para que a gente possa fazer parte da aliança e ter um relacionamento, só que isso deve ser feito com entendimento, e isso também é uma questão de responsabilidade, você poder guardar mais mandamentos. E é claro, você terá mais responsabilidades, isso é fato, mas você também será mais abençoado, mas também será mais invejado, mas também será mais criticado, mas também você vai crescer bastante, sabe? Mas isso tem que ser feito com fé, com fidelidade, em obedecer a palavra de Deus. É simples assim. Só que o que estava acontecendo aqui no contexto de Gálatas? Os que viviam na Galácia estavam anulando a palavra da Torá. Ou seja, estavam querendo colocar o burro na frente dos bois. Eles estavam querendo atropelar o processo. Eles estavam querendo, os gentios que chegavam, eles estavam querendo, você tem que fazer isso para ser salvo. Só que peraí, está na Torá, está escrito nos profetas. Segue a minha tradição, segue o que eu estou falando. Peraí, não deu nem tempo da pessoa sentar, aprender, olhar as escrituras. Entende? Então é por isso que Paulo está chamando no versículo 1 eles de estúpidos. Tá? A palavra estúpido que aparece no grego lá é uma palavra para pessoas que estão agindo de forma insensata. Ou seja, não estou parando para refletir o que está acontecendo ali. Então aí está escrito, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Quais são as coisas que estão escritas? Observar o Shabat, comer kasher, não cometer idolatria, não cobiçar nada que pertence a outra pessoa, enfim, todo o código inicial que está descrito no livro de Êxodo 20, tá? E tudo que está descrito aqui no livro de Gálatas 5, do verso 16 ao verso 21, nós temos ali tudo que está lá na Torá. Está tudo lá, em Levítico, Deuteronômio, em Êxodo, em Gênesis, em Números, todos aqueles 18 ali, a lista que o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, cita, está tudo lá. E, de novo, está também aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15 em diante. Parece que as pessoas não leem mais, né? Mas está aqui, ó. Do lado de fora estão os homossexuais. Aqui também são homem que deseja homem, mulher que deseja mulher. Não sou eu que estou falando, é segundo a Bíblia.
tá? Os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolos e todo aquele que ama e pratica a falsidade. Ora, se a pessoa está ensinando que a outra pessoa não deve cumprir os mandamentos de Deus, que não deve cumprir o Shabat, que isso é só para Israel, que isso foi no passado e tal, então tá, se a gente for levar esses argumentos em consideração, quando a carta foi enviada para Efésio, lá para a comunidade em Éfeso, era só para os que viviam em Éfeso. Era só para aquela galera. Então, se eu tenho que levar em consideração que aquele tempo era só para judeu e etc., então eu tenho que levar em consideração que a carta aos Tessalônicos, lá em Tessalônica, foi só aos Tessalonicenses, para aquela região lá. E assim sucessivamente. Ou seja, usa uma medida, também tem que usar outra medida. E tem que equilibrar esse peso, esse balanço. Venha fazer parte da Tenoat Hanatsratim. Venha estudar conosco. Venha fazer essa yeshiva academicamente de forma livre. Venha se aprofundar. Venha crescer no conhecimento. Venha aprender o hebraico, a fé patriarcal, dos costumes, a prática. Você vai aprender a realidade dos fatos, de como que aconteceu e onde aconteceu, o que estava acontecendo. Você vai entender também a hierarquia dos anjos, que no cristianismo só ensinam três, se não me falha a memória, que é os querubins, os serafins e deixa eu ver qual é o outro que eles falam, os querubins e os serafins. Se não me engano, acho que são essas duas nomenclaturas de anjos, mas existem 7 categorias angelicais dentro de uma hierarquia, tá? Então a gente vai também fazer um estudo, tá? Dos livros considerados apócrifos. Por que são apócrifos? Quem denominou o porquê que eles são apócrifos? Quais são as realidades desses livros? Tá? E tem muito livro que não entrou na Bíblia, que era para estar na Bíblia, que são livros judaicos e também foram chamados de apócrifos. Mas por quê? Outra obra acadêmica tenho aqui, que diz que somente o Antigo Testamento tem 94 livros. 94 livros do Antigo Testamento. Só que desses 94, o que chegou para nós além desses, para nós que cutucam um pouco mais, que mergulham um pouco mais fundo, é o livro de Enoque, o livro de Jasher, o livro de Macabeus, deixa eu ver, Sabedorias de Salomão, o livro de Eclesiásticos, inclusive aparece muito no Novo Testamento e aparece em outros livros da Tanar, os profetas mencionando esse livro, né? Enfim, o Apocalipse de Baruque também, nós temos essa obra aí, tá? Nós temos essa obra. Então, existem muitas coisas boas aí, muitas coisas boas, tá? Que dá pra gente tirar proveito, e principalmente, vem cá, segredo sobre a vinda do Messias, tá? Eu não uso somente a Bíblia para fins históricos, tá? Fins históricos. Mas tudo que é estudado tem que ter o parâmetro das Escrituras. Só que é ignorância a gente pensar que somente o que está nas Escrituras é verdade. E não é bem assim. Porque a Bíblia dos etíopes, por exemplo, tem outros livros que na Bíblia da gente não tem. Aqui no Ocidente. Então quer dizer que os caras lá estão errados? Quem garante? A gente chegou depois. Então assim, quem é que está certo nesse negócio? Então, ou seja, vou falar para vocês. Quem recebeu essa revelação desses 94 livros foi o Esdra, que está na Bíblia, o Esdra. Não tem o Esdra? Ali, amigo de Neemias, que ajudou lá na construção
do segundo templo, que saiu ali da Babilônia, pois Hashem entrega para ele a revelação dos 94 livros do Tanar. Mas sabe o que acontece? Deus ele fala o seguinte para Esdras, segundo essa obra: Esdras, você vai pegar esses 24 livros, que no caso naquela época eram rolos, tá? Eram rolos, pergaminhos. E esses 24 pergaminhos, esses 24 rolos, papiros, você vai entregar ao povo, os sábios do teu povo. E lerão esses livros diante daqueles que são dignos e daqueles que não são dignos, daqueles que são justos e daqueles que não são justos. Mas esses 70 livros, esses 70 rolos, esses 70 pergaminhos será entregue aos sábios do teu povo. E não vai revelar esses livros, vai guardar até a consumação dos séculos. Você sabe quais são esses livros? Aí desses chegou, como eu te falei, na época de Yeshua era usado o livro de Enoque, era usado o livro de Jasher, era usado o livro de Judite, era usado o livro de Sabedorias de Salomão, era usado outros livros, ou muitos outros livros, naquela época. E esses 24 livros são o que compõem todo o Tanar. Esses 24 livros não é livros assim como nós temos hoje da Bíblia, tá? São 24 rolos que compõem todo o Tanar, tá? Que compõem todo o Tanar hoje em dia que a gente tem, certo? Vamos ver aqui. Então, se vocês querem entender esses pormenores, estou aqui praticamente chamando você. O que é caro para você? O que é caro? O que é caro para você de verdade? É o preço da ignorância, de morrer com todas essas dúvidas, tendo a oportunidade de buscar, mas você cutuca na internet, fulano fala uma coisa, você cutuca na outro canto, fulano fala outra coisa. Muito conhecimento, muita informação, totalmente desorganizada, totalmente desalinhada. E se você não tomar cuidado, você acaba morrendo nesse oceano. Então, por isso que é necessário você ter um professor, um instrutor, um rabino, um mestre, um doutor. Se você está doente, você precisa de um médico. Se você não tem conhecimento, você precisa de um professor. Se você não sabe como dar os primeiros passos para você se chegar até Deus, no sentido de você conseguir compreender as Escrituras, Yeshua foi um mestre. Os discípulos foram mestres. Os discípulos dos discípulos foram professores, instrutores. Ora, se a gente não precisa de nada, então por que o Criador não abre a nossa cabeça e enfia a Escritura tudo lá dentro e a gente não precisa mais estudar? Aí eu dou a resposta: qual mérito haveria nisso? Se a gente já soubesse de tudo. O Criador quer que todo esse conhecimento, a gente desenvolva esse conhecimento e que gere fruto, que gere resultado, tá? Então, como por exemplo, você sabe o que quer dizer por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará? Tu sabe o que isso significa? Quando se multiplica a iniquidade, o amor de muitos se esfria? Por que esfria? Você entende realmente a parábola das 10 damas de honra? Que você tem ali na sua Bíblia como as 10 virgens? O que significa aquilo ali? A parábola, história, um conto do rico e do Lázaro. Tu sabe o que aquilo ali significa? O cristianismo não sabe. Ninguém do cristianismo sabe. E quando aprendem com um judeu. Aí trazem como se ele tivesse descoberto, como se ele estivesse dentro de casa
estudando ali dentro de casa sozinho, ainda mente dizendo que foi o Espírito Santo de Deus que revelou para ele. Pelo amor de Deus. Depois vai em cima do púlpito dizer que foi o Espírito de Deus que revelou aquilo. É mentira. O Espírito Santo, ele faz a gente se tornar capacitado para ler o que já foi revelado. Ele nos dá força, inspiração, ânimo, nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Mas ele nos guia para as Escrituras. Espírito maluco que fica te dando aí, falando que o Espírito de não sei quem me revelou, o Espírito de não sei quem me revelou, e você fala, tá, mas cadê a Bíblia? E você vê neguinho pulando, pula pra lá, pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá, e fala, pera, esse negócio tá... E o cara grita, 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 você fala assim, tá, mas cadê a palavra de Deus? Cadê o alimento? Cadê o pão? Cadê a Bíblia? Não, vamos pegar o texto hebraico aqui, vamos pegar o texto grego, vamos descortinar, não, vamos dar o alimento pro povo. Não, não querem fazer isso, porque estão com medo do povo descobrir a verdade e sair de uma vez assim, em massa. Ou tem medo da revolta do povo. Eu já não tenho esse medo, porque eu não estou aqui mentindo para ninguém. Eu sou isso que vocês estão vendo aqui, eu sou de verdade, eu sou de carne e osso. Um filho de Abraão, que está tentando aqui ser a luz que Deus me mandou ser para você, por amor, a sua vida, a sua alma, para que você entenda e saia dessas trevas, saia dessa escuridão. Você ora tanto e não tem resultado. Alguma coisa está errada nisso aí, não está não? Mas a Bíblia lá em Mateus 6, versículo 30 ao 33, fala para a gente não ficar repetindo as orações, como fazem os gentios pagãos. Aí você olha para o contexto atual. Como é que as igrejas evangélicas e católicas fazem? Como é que fazem? Como que os pagãos fazem? Ora, 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 ora. E vai orando, e vai orando, e vai orando, e vai orando. E fala todo culto a mesma coisa, todo culto a mesma palavra, todo culto a mesma coisa, todo culto vai. Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar. E a gente não vê nada. Tem alguma coisa errada, não tem? Vocês nunca se perguntaram? Vamos ver o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6 sobre essa questão de oração. É fácil, velho. Mas o pessoal fica procurando ouvir as vozes dos anjos. Meu irmão, se tu souber como é que é um anjo, tu não pediria um negócio desse não. É sério mesmo. Tem anjo que tem 4 rostos, meu irmão. Rosto de boi, de tigre. Tem um Shedim, vou contar uma história aqui real. Existem alguns anjos que se rebelaram do seu posto e desceram a esse plano, certo? Enfim, eu não vou falar o nome deles não, tá? Mas existe um querubim, para quem não sabe, um querube, ele é um anjo poderoso, é um anjo forte, certo? Ele tem 4 facetas: onça, de um homem, se não me engano, de um tigre, ou é de um leão, não me recordo, e de um boi, de um touro. E qual desses aqui que desceu dos céus, veio para a terra, que, entre aspas, se tornou, né, por um outro nome, e é chamado pelo livro de Enoque? Aí depois você pesquisa, eu não vou falar o nome dele não, mas depois você pesquisa aí, qual é o Shedim, o Daimon, que tem 4 rostos. Dá uma pesquisada aí. E quem ele é? Onde ele estava? Porque a Bíblia menciona que os anjos de Deus, o querubim,
tem 4 faces. Mas eles foram expulsos do seu posto. Eles abandonaram, eles desceram, eles se rebelaram contra a santidade que eles haviam estado algum dia. Então tem que tomar muito cuidado. O mundo espiritual existe. Tá certo? E você precisa conhecer isso. Não é esoterismo. Porque se você não sabe, até mesmo quando você está orando, você está entrando numa ressonância de uma frequência atmosférica, física quântica, meu irmão, totalmente diferente. Você está buscando entrar nesse plano. Só que existe um meio para fazer isso. E não é de qualquer forma. Mas por que muitas pessoas não conseguem isso? Por que há tanta hipnotização? Existe outro Shede, outro Daimon, que está dentro dessas congregações, dando poder e autoridade para essas pessoas manipular. Olha, chega a arrepia, meu irmão, porque o negócio é forte. Eles manipulam as massas e as massas ficam hipnotizadas com o ar-condicionado, com aquela música no final, e o seu corpo reage de uma forma emocionada e você chora, você se ajoelha, não sabe nem para quem está se ajoelhando. E aí vem a oração do shampoo 3 em 1. Mas você, eu estou falando assim, família, em meio que em parábolas, tá? Mas tu não sabe quem estão fazendo essas operações de pseudos milagres e revelações. Essa hipnose que há dentro dessas congregações. Apocalipse 16, versículo 13 e 14 já nos ensina. Mas eu vou primeiro trazer para você a forma que Yahushua exortou todo mundo. Olha o que está escrito aqui em Mateus 6, versículo 30 ao 34. Vamos ler. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã se vai, lançada em um forno, não vestirá muito mais a vocês? Quão pouca confiança vocês têm? Palavras do nosso Messias. Portanto, não fiquem ansiosos, perguntando o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque os pagãos gentios colocam o coração em todas essas coisas. Seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas elas. Entretanto, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas também lhes serão dadas. Preste atenção. O que é buscar o reino de Deus? É estar em conformidade com a vontade divina. Trazer o reino dos céus para esse plano é exatamente um acrônimo, uma palavra judaica para interligar a vontade de Deus aqui na terra, exercendo o que esse reino requer. O que? Justiça. Qual é a palavra justiça aqui desse texto? É a palavra Yashar. Essa palavra Yashar é andar em conduta que esteja de acordo com a vontade divina, isto é, obediência aos mandamentos de Deus. E quando você ama a Deus e obedece os seus mandamentos, você vai pôr em prática aquilo que o reino requer que você faça. Com fidelidade, com confiança. E o verso 34 traz para a gente: não se preocupem com o amanhã. O amanhã se preocupará consigo mesmo. O dia de hoje já possui saraot suficiente, ou seja, já possui as suas dificuldades, já possui as suas limitações. Mas o que está acontecendo nessas congregações de hoje em dia
é que pessoas estão falando Senhor, Senhor, mas quando Yeshua fala para nós no capítulo 7, Shalom Joselito, seja bem-vindo, no capítulo 7, verso 20 ao 23. Assim vocês reconhecerão a árvore pelo seu fruto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai Celestial que está nos céus. E aquilo que ele deseja. Naquele dia futuro, naquele dia, ou seja, no Olam Rabá, no mundo por vir, no mundo vindouro, ele diz assim: muitos me dirão, Senhor, Senhor. Está escrito: não profetizamos em seu nome? Olha as profetadas que você vê nessas congregações hoje em dia por aí. Em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? E maravilhas? Então eu lhes direi na cara: nunca os conheci, afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade aqui é a palavra anomia. Praticantes é a palavra ergazomenoi, ergozomenoi, ergozomenoi, trabalho árduo em sentido de opor-se a algo, se opor ao que? A lei de Deus, a transgredi-la, a violá-la. Então, ou seja, as pessoas estão fazendo todos esses prodígios aqui, mas tem uma coisa que todo mundo vai estar em falta, que é a falta de cumprir os mandamentos. Mas quem estão operando esses milagres? Quem é que está por trás desses milagres? De fato é o Criador mesmo? Será mesmo? Que espírito é esse? Que revela CPF, revela não sei o que, revela mais não sei o que, mas não consegue mudar o caráter da pessoa. Ih, rapaz, aí tem coisa estranha. Eu mesmo estou fora. Então, quando você vem para Apocalipse 16, versículo 13 e 14, olha quem é que está operando esse poder aí, essas maravilhas. E eu vi 3 espíritos impuros, parecidos com sapos. Eles saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. A trindade satânica, né? São espíritos demoníacos que realizam sinais miraculosos que vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a guerra do grande dia de Adonai de Sebaot. Ou seja, esse ser aqui, espiritualmente falando, está capacitando pessoas a se oporem à lei de Deus, está montando um exército para que quando chegar aquele grande dia, essas pessoas se voltem contra o Criador. E para finalizar com chave de ouro, para não ficar nas minhas palavras, você vê que eu não estou viajando na maionese, você vem para Efésios, capítulo 6, versículo 12. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 12, está escrito o seguinte: porque nós não lutamos contra seres humanos. Pronto, já está dizendo que a gente não está lutando contra seres humanos. Uai, não é seres humanos? Tem. Família, o texto é muito mais do que essa tradução pode te oferecer. Pensa, raciocina. Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra os líderes, as autoridades e os poderes cósmicos. O que é esse poder aqui, cósmicos? O cosmo não está aqui, está lá em cima, fora da percepção do olho humano. Que governam as trevas contra, olha só, as forças espirituais do mal
na esfera celestial. Por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus para que quando o dia mal vier, vocês sejam capazes de resistir a ele. Opa, a ele quem? Aos dias de dificuldade. E qual seriam esses dias de dificuldade? O que é o capacete da justiça, a armadura, a espada? Está dizendo que você precisa, capacete está onde? Aqui. O capacete está dizendo para proteger o quê? A cabeça. Qual é esse capacete? O conhecimento da verdade de Deus. Porque uma pessoa que tem o conhecimento e tem sabedoria e pratica, podem tirar tudo dele. Mas o conhecimento e a sabedoria de Deus ninguém consegue tirar. Nem mesmo a morte pode tirar aquilo que você adquiriu durante toda essa vida. Ok? Porque você leva consigo, porque isso está internalizado dentro de você. Tá? E ele ainda diz que todo esse equipamento, ou seja, você está se preparando, obtendo conhecimento, crescendo espiritualmente a cada dia, para resistir os dias que há por vir. Ou seja, os grandes e longos dias que virão sobre toda a terra, a grande aflição. E quando a batalha for vencida, nós temos que permanecer de pé, como está escrito aqui. Permaneçam de pé. Assim, verso 14, resistem. Está dizendo, vão e resistam tudo. As porfias, as tentações, enfim. E o texto ainda continua. Usem o cinto da verdade, preso em torno da cintura. Isso aqui está lá em Isaías 11, versículo 5. Tá? Vamos aqui para Isaías 11, versículo 5 do Tanar. Tá? Isaías 11, versículo 5, está escrito assim, ó. A justiça será o cinto em sua cintura, a fidelidade a faixa em torno dos seus lábios. Torá, profeta, o conhecimento da verdade de Deus. Tá bom? Meus irmãos, se cair é porque o celular descarregou, tá bom? Porque não tá dando para carregar o celular aqui. Isaías 59, 17 também fala a respeito do que está escrito no versículo 15. E usem nos pés prontidão procedente das boas novas de Shalom. Isso está em Isaías 52, versículo 7. Sempre usem o escudo da confiança. Tá? Com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Tome o elmo da libertação com a espada concedida pelo Ruach, que é a influência da palavra de Deus. Tá certo? Versículo 17. Isso está em Isaías 59, versículo 17. Tá? Enfim. O Criador diz aqui para nós, nessa passagem, para nós orarmos em segredo, tá? E tudo mais. Mas eu não vou continuar porque a live minha bateria já esgotou, tá certo? Então, clica no link da bio, venha fazer parte da ETEG, o Centro de Ensino Judaico, essa yeshivá de ensino acadêmico de cunho livre, e cresça no conhecimento. Venha aprender as escrituras dentro do seu contexto judaico original, tá? A nossa Tenuat Hanatzeratim é uma comunidade judaica que visa proporcionar a todos um conhecimento organizado, mais de 5.000 anos de conhecimento dentro desse contexto original, tá? Onde as aulas é uma vez por semana comigo ao vivo e você terá acesso também às aulas gravadas, tá? Nós temos alunos que têm as aulas gravadas, que podem dar o testemunho e também credibilizar o que a gente vem ensinando há tanto tempo, tá bom? Então, chega de ficar buscando conhecimento por aí de forma desorganizada.
Venha estudar realmente com quem consegue pegar isso aqui e resumir para você, te levando direto ao ponto, tá? São muitas horas mastigando isso aqui para poder te guiar por um caminho saudável. Mas para isso você precisa investir recursos, tempo, algo que dentro do seu desejo vai fazer você crescer. Ok? A não ser que você queira ser apenas mais um qualquer, que não sabe o propósito de vida, que não sabe o porquê que está nesse mundo, não sabe o porquê veio, para onde vai, o porquê vai. Então, você saber o seu propósito de vida é um caminho para você entender o que Deus tem para você. Tá ok? Então, família, eu vou ficando por aqui. Shalom, shalom. Espero que depois de toda essa aula destrinchando Gálatas, tenha praticamente sanado todas as dúvidas de vocês de uma vez por todas. Tá bom? E eu vou estar fazendo uma live lá no Instagram para nós lançarmos aí as matrículas abertas da nossa Yeshiva acadêmica de cunho livre, onde nós ensinamos hebraico, aramaico, grego, também escatologia judaica, angiologia, demonologia, dentro do contexto correto, original, um conhecimento bem organizado para você. Os elementos mais profundos do Jardim do Éden, o que significa o Gan Éden, por que Deus coloca um homem dentro do jardim para trabalhar, cuidar e zelar e proteger. Proteger do quê? Contra o quê? Enfim, muitas coisas bacanas aí para você entender e estar de acordo com a vontade de Deus. Tá bom, meus irmãos? Shalom, shalom, lefitraot, hasta luego. Creio que assim você terá uma outra forma de compreender as Escrituras, uma forma correta. Tá bom? Cuide do reino de Deus e Deus cuidará de você e da sua casa. Shalom, shalom. Até o nosso próximo encontro. Valeu, galerinha. Tchau.